Bem, pessoal, eu vou estar resolvendo essa questão adaptada do Enem 2017. Foi uma questão que não deu tempo de resolver em algumas salas e por isso eu vou estar fazendo a gravação e disponibilizando para que vocês tenham aí mais um recurso para ajudar vocês na hora de estudar. Ela é aquela questão da Olimpíada, né? Só que que eu fiz a adaptação. A gente deve lembrar que trata-se de uma sugestão, né? De uma sugestão onde inicialmente a piscina tem um comprimento igual a 50 metros, cada raia, né, cada raia do caso dessa piscina terá 2,5 metros e a profundidade é um total de a profundidade dá um total de 3 metros. E aí, quando a gente pensa na raia, isso eu expliquei em praticamente todas as salas, aliás, expliquei para todas as turmas. O que a gente vai entender pelo enunciado como sendo raia, pessoal, é justamente o espaço onde o nadador da piscina, o nadador, né, o atleta, ele, ele faz o seu percurso. Por exemplo, temos aqui essas cordas, né, na piscina, uma piscina de natação. Ele diz que são cordas suficientes para que tenhamos um total de 10 raias, né, que vai nos dar um total de 10 vezes 2,5, já que o que a gente vai entender como sendo raias de 2,5, se a corda obviamente tem o mesmo comprimento da piscina, ou seja, que vai ser 50 metros, então o que vai ser 2,5 só pode ser a largura da raia. E isso me dá um total de 10 vezes essa largura, o que faz com que a largura da nossa piscina passe a ser 25 metros. Nesse sentido, pessoal, como a profundidade é de 3 metros, certo? E a adaptação, essa daqui é uma das, aliás, é a única adaptação que foi feita nessa questão, onde ele diz que, considerando que após essas Olimpíadas surge uma proposta de aumento de 20% no comprimento da piscina, né, para as próximas Olimpíadas, então a gente considerou como sendo o comprimento, aliás, ele diz que o comprimento é de 50 metros, se nós aumentarmos 20%, será somado aí 20% de 50, aí 50 metros, o que nos dá 50 mais, fazendo aqui cancelamento, temos apenas 2 vezes 5, que é 10, então ela passaria a ser uma piscina que tem uma profundidade de 3 metros, né? O comprimento passa a ser 60 metros e a largura continua sendo 25 metros, tá certo? E aí a gente pode, como se trata de um paralelepípedo retângulo, olha que é outra coisa que a gente está considerando, a gente está assumindo, já que não informa qual é o formato dessa piscina em si, só que nós sabemos que a grande maioria, pelo que a gente já pode ver, né, a gente supõe que essa daí siga o modelo das demais piscinas olímpicas, que são piscinas com formato de paralelepípedos retângulos, tá certo? E pelo menos em tese, né? E aí, como se trata de paralelepípedo retângulo, qualquer uma das faces retangulares pode ser base, e dessa forma a gente vai calcular o volume dessa piscina como sendo a área da base vezes a altura que nesse caso será a profundidade. E aí, como base, a gente pode considerar esse retângulo aqui, ó, cujo comprimento mede 60 pela mudança e a largura mede 25. E como a gente sabe, é o cálculo da área de um retângulo, ou seja, a medida dessa área da base, será dada por esse comprimento multiplicado pela largura, né? E no caso, para que a gente finalize o cálculo do volume, teremos aqui multiplicar pela profundidade, que no caso a gente está considerando no nosso cálculo de volume como sendo a altura da piscina, passando a ser
50 vezes 25 vezes 3, né? O que nos dá um total, pessoal, um volume de 4.500 metros cúbicos, certo? 4.500 metros cúbicos. Nesse caso, agora vamos para observar o que é que ele está solicitando, né? A gente já sabe que houve essa alteração que fez com que o volume de água necessário para encher essa piscina completamente, ou seja, a capacidade dessa piscina, passasse a ser 4.500 metros cúbicos. No entanto, o que ele quer saber aqui, pessoal, a gente vai ver a partir daqui, ó, que ele diz que o comitê, né, que sugeriu, as pessoas que sugeriram essa mudança, eles entregam um projeto no qual acompanha uma miniatura semelhante à piscina original, a piscina que deverá ser construída, né? Aliás, a piscina que passará a existir depois da mudança. Essa miniatura, obviamente, ela obviamente será menor do que essa piscina, tá? E como ela é semelhante, ela terá o exato formato dessa piscina, sendo que suas dimensões, largura, né, vou chamar de x, o comprimento, que eu vou chamar de y, e a profundidade, que eu vou chamar de z, tá? Essas dimensões elas são proporcionais às dimensões da piscina real. Elas são proporcionais, sendo x proporcional ao 25, sendo o y proporcional a 60 e sendo o z proporcional a 3. Certo? Então é muito fácil a partir do momento que ele diz aqui que essa relação de semelhança ocorre por essa escala, obviamente que essa escala é a razão de semelhança, certo? A razão de semelhança onde esse 1, né, onde diz aqui 1 para 200, 1 para 200, esse 1 logicamente vai corresponder à menor figura, que no caso é a miniatura, e esse 200 vai corresponder à maior figura, né? A maior figura, que no caso é a piscina. O que diz aqui é que para cada 1 centímetro, para cada uma unidade dessa piscina, corresponde 200 unidades dessa piscina maior, tá certo? Então eu posso utilizar essa razão de semelhança para encontrar cada uma das dimensões da miniatura e no final calcular o volume tranquilamente. No entanto, será mais rápido se nós utilizarmos essa relação entre os volumes de duas figuras semelhantes e a razão de semelhança dessas figuras. Será bem mais rápido a partir do momento que eu sei que o volume 1, volume de um dos sólidos semelhantes pelo volume do outro sólido é igual à razão de semelhança elevada ao cubo. Eu posso simplesmente considerar e aí observar, né, que a razão de semelhança está ali sendo apresentada como 1 dividido para 200, que ficará elevado ao cubo. E devemos lembrar o seguinte: como esse 1 corresponde à menor piscina, então no numerador da nossa, esse V1 será de fato o volume da miniatura. E como esse 200 corresponde à maior piscina, ele corresponderá aqui no denominador dessa nossa relação entre os volumes, né, dessa nossa fração entre os volumes, ele vai ficar no lugar do volume da piscina 2, que a gente já calculou como sendo 4.500 metros cúbicos. Tá certo? Com isso eu tenho que o volume 1 nada mais é do que 4.500 multiplicado por 1 elevado ao cubo dá 1, vezes 200 dividido por 200 elevado ao cubo. Certo? Isso me garante que o volume 1, ou seja, o volume da nossa piscina, da nossa miniatura, será 45 multiplicado por 100. Eu vou quebrar esse cara, né? Que multiplicado por 1 fica isso mesmo. E 200 elevado ao cubo eu posso escrever como sendo 2 vezes 100 elevado ao cubo. Isso me dá 45, é 9 vezes 5 vezes 100. E 2 ficará elevado ao cubo. 100, né, corresponde, esse 100 aqui é exatamente o mesmo que dizer 10 elevado ao quadrado.
e 10 elevado ao quadrado elevado ao cubo ficará 10 elevado a 6, certo? Se eu tenho aqui 10 ao quadrado elevado ao cubo, isso me dá 10 elevado a 6. Isso me garante que o nosso volume 1, né, o nosso volume da miniatura, nada mais é do que 9 vezes 5 vezes 100, ou seja, 10 ao quadrado. Como ele está sendo dividido por 10 elevado a 6, eu posso fazer 10 ao quadrado menos 6, né? Utilizando aí a propriedade da potência de divisão, a propriedade da divisão de duas potências de bases iguais, dividido por 2 elevado ao cubo. Isso me dá aqui esse volume 1, nada mais é do que o nosso 45 mesmo. Vou voltar para 45, tá certo? O nosso 45 vezes 10 elevado a menos 4, dividido obviamente por 8, certo? Bem, 45 dividido por 8, para fazer aqui a divisão, não é isso? 5 vezes 8 no caso dá igual a 40, sobra 5. Acrescento 0, no caso fica 6 vezes 8 dá 48, vem 2. Acrescento 0 e agora eu tenho 20 dividido por 8 que dá 2 vezes 8. 2 vezes 8 que vai dar 16, sobra 4. Né? E aqui 40 novamente dá 5. E 5 vezes dá igual a 40, que zerou. Então olha só, o que nós passamos até aqui é 5, nosso volume aqui vai ser 5,625 dividido, multiplicado, né, por 10 elevado a menos 4 metros cúbicos, tá certo? O que acontece é que quando a gente tem, como ele quer que seja dado em centímetros cúbicos, certo? O que a gente precisa então observar é que para determinar esse valor em centímetros cúbicos, a gente tem que lembrar que cada 1 metro corresponde a 6 centímetros. Então, cada 1 metro cúbico, como cada metro cúbico é igual a 1 metro vezes 1 metro vezes 1 metro, isso nos garante que isso aqui vai nos dar 100 centímetros, né? Que é o correspondente a esse 1 metro, multiplicado por 100 centímetros, multiplicado por 100 centímetros. O que nos dá aqui um total, pessoal, de 10 elevado a 6. 10 elevado a 6 centímetros. Então, 1 metro cúbico corresponde a 100 a 10 elevado a 6 centímetros. E isso nos garante que o nosso volume vai ser exatamente 5,625 vezes 10 a menos 4. Como eu tenho metro cúbico, né? Ou 1 metro cúbico, é isso. Para eu colocar como centímetro, bastará multiplicar, transformar esse 1 metro cúbico aqui em 10 elevado a 6 centímetros cúbicos, certo? Isso vai nos dar então que o nosso volume 1, quando eu multiplicar 10 elevado a menos 4 por 10 elevado a 6, vai ficar 10 elevado ao quadrado, que é 100. E 100 multiplicado por 5,625 ficará justamente 562,5 centímetros cúbicos. E essa é a resolução, essa é a resposta, tá certo, pessoal? Espero que vá ajudar vocês aí, tá bom?